pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Palavras de esperança. Terceiro passo para a cura das doenças e enfermidades. Hoje nós vamos falar sobre pedir perdão. Tudo bem com você, meu irmão? Espero que sim. Espero que a graça, a paz e o amor de Deus reine na sua vida nesse momento, nesse dia. Que Deus possa estar protegendo e guardando você e toda a sua família. Vamos juntos nessa reflexão. A leitura que vamos meditar hoje está em Eclesiástico, capítulo 21, de 1 a 8. Como eu não anotei aí na introdução, eu vou dar um tempinho para você procurar aí, tá bom? Eclesiástico 21, de 1 a 8, para você meditar junto comigo. Hoje nós vamos falar de um passo muito importante para que a cura aconteça em todo o nosso ser. O pecado, ele causa um grave estrago, na nossa vida. O pecado, ele é sempre um mal, Ele se torna uma grande barreira que nos impede de experimentar o amor de Deus. Sabia disso? Porque Deus, Ele ama o pecador. Ele ama eu, Ele ama você, Ele ama cada um de nós. Para Deus existe o seu filho e sua filha. Ele ama a cada um de nós. Mas Ele não ama o pecado. Então, se Ele não ama o pecado, dentro de nós vai existir uma barreira que impeça desse amor de Deus nos entranhar em nossa vida por inteiro. Deus não é limitado, Deus é ilimitado. Deus vai onde Ele quer, Ele age do jeito que Ele quer. Mas nós, é como se nós fechássemos a porta. Então o pecado é sempre uma barreira que impede da plenitude da graça de Deus alcançar toda a nossa vida. Trata-se da pior das sabotagens, porque nos desvia dos planos do Senhor para a nossa felicidade. Eu já conversei com pessoas, rezei com pessoas que tinham tudo para ser felizes. E eram tristes e tentavam entender junto comigo o porquê daquela tristeza. A gente conversando, de repente rezava e Deus dava aquela palavra de ciência, aquela revelação. Pergunta para esse filho meu, e há quanto tempo ele não confessa? E quando eu fazia a pergunta, a pessoa olhava para mim com aquela cara assim, com aquela cara amassada, sabe? Falava assim, deve ter uns 10 anos, uns 8 anos. Falei, pois é, meu irmão. Talvez aí esteja o antídoto, talvez aí esteja o remédio para que você possa quebrar muitas muralhas que foram construídas e para que o perdão, a misericórdia, a bondade de Deus chegue plenamente em sua vida, Então o pecado, ele acaba com a paz, ele acaba com a alegria, ao mesmo tempo que ele planta no íntimo do ser humano a semente da discórdia. Então aí você percebe que qualquer coisa a pessoa está brigando, está amarga, está insuportável. E não porque é ruim, porque Deus não fez ninguém ruim. As nossas escolhas às vezes nos fazem ser pessoas que não sejam tão agradáveis, Então as escolhas que fazemos, as decisões que fazemos. Veio um rapaz um dia conversar comigo e ele veio partilhar que ele havia traído a sua esposa. Mas ele veio de toda forma querer se justificar porque que ele tinha feito aquilo, porque em casa ele não recebeu carinho, ele não vivia intimidade como ele gostaria, e porque isso não tem em casa, tem que buscar fora. E ele veio com a conversa doce, e eu pensei comigo mesmo, esse moço não vai gostar do que eu vou dizer, não. Mas ele veio partilhar, ele deu liberdade para que eu fale. Então
E a hora que ele terminou toda a sua exposição com falta de vergonha na cara, porque para mim é isso, que a pessoa que trai, se ele ainda quer justificar o seu erro, por que ele veio partilhar comigo então? Eu não vou ser cúmplice do erro dele, não, de jeito nenhum. E se você que está me ouvindo vive essa realidade, eu digo assim, aquela frase popular que eu falo aqui nas palavras de esperança, que às vezes assusta as pessoas. Toma vergonha na cara, tá? Você rapaz, você mulher, que vive a questão da traição, do adultério, seja homem, seja mulher, assume o seu erro. Mas não viva essa vida, porque essa atitude pode levar você direto para o inferno. Eu prefiro falar assim, algumas pessoas ficarem até chateadas comigo, do que eu ficar omisso naquilo que eu tenho que falar. Aqui é palavras de esperança, então a esperança que eu tenho é que as pessoas, ao ouvir essa mensagem, se convertam, mudem de atitude e não venham querer justificar o seu erro com palavrinhas doces. Comigo não. O erro é erro e ponto, gente. Eu preciso bater no peito e falar, eu errei, me perdoa, eu não vou fazer isso mais, e não faça mais. Porque uma atitude como essa pode estar roubando o céu de cada um de nós. Pessoas vivem no erro constante, estão no pecado constante e querem a cura. Então vamos pedir perdão a Deus primeiro. Vamos nos arrepender dos erros que cometemos contra as pessoas. Vamos nos reconciliar uns com os outros. Olha, eu tenho pessoas... Olha, eu tenho um fato que aconteceu muito doloroso comigo. Um dia eu estava no meio de uma pregação falando sobre isso aqui. Falando sobre perdão, perdoar uns aos outros. E de repente ali uma mãe estava. E essa mãe, então, parou minha pregação, perguntou se queria fazer uma partilha. Eu falei, pode fazer. E ela disse assim, eu não perdoo uma pessoa. E eu falei, você quer partilhar o porquê que você não perdoa? Porque ela matou meu filho. E ali na hora eu fiquei realmente sem ação nenhuma. Porque, imagina, mataram o seu filho. E ali, depois de um momento de silêncio, todo mundo viu que eu fiquei muito desnorteado com aquela palavra. E lá no fundo eu dizia, Senhor, eu preciso de uma resposta do Teu Espírito. E naquela hora eu olhei para aquela senhora e falei assim, seu filho infelizmente já partiu. A pessoa que fez isso talvez está vivendo a vida aí, nem preso talvez não esteja. E a senhora está mais presa do que essa pessoa, está entre grades. O perdão é uma decisão. O ato de perdoar não vai trazer seu filho de volta. Não vai, eu tenho certeza que não vai. E talvez a dor vai ser até maior, porque vai tocar na ferida. E aí ela começou a chorar. E eu falei, mas você precisa perdoar. Mas eu não aceito. Não é questão de aceitar. Eu também não aceito, eu fico com o coração partido em ouvir a sua partilha. Mas a senhora precisa perdoar, para que a senhora não seja infeliz pelo resto de sua vida. Mas tiraram meu filho, eu não tenho motivo mais para ser feliz. Eu falei, tem. A senhora tem a sua vida, a senhora tem a sua família, e a sua vida não pode terminar aqui. É doloroso, é sofrido, é triste, é revoltante, mas o perdão precisa acontecer. Deus sabia da dor que estava no meu coração enquanto eu dizia aquilo. Mas é preciso perdoar. Perdoar não quer dizer que você vai ver a pessoa todo dia, não, gente. Perdoar é uma decisão dentro do seu coração. Eu quero ter vida, Senhor. Eu quero ter paz. Eu não quero ter ódio, eu não quero ter mágoa, eu não quero ter vingança, eu não quero. É uma decisão difícil, talvez uma das mais difíceis de todas. E a prova disso é o que Jesus fez por você e por mim. Já imaginou? Gente, pelo amor de Deus, Jesus está pregado na cruz, pregado, com o corpo estraçalhado de tanto apanhar, arrebentado por
por todos os nossos pecados, Ele ainda é capaz de olhar para o alto e dizer para Deus Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Gente, ali está completamente o que é o perdão. Mataram o Filho de Deus e Ele está pedindo para Deus Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se você me perguntar, João, qual que é uma das coisas mais difíceis da vida? Para mim, é o ato de pedir perdão e o ato de perdoar. Gente, pedir perdão e dar o perdão é muito, muito, muito difícil. De verdade, do fundo do coração. Mas quando eu peço perdão e quando eu libero o perdão, o que acontece dentro de mim, dentro da minha vida, é simplesmente algo extraordinário. É milagre, é paz. Então você precisa fazer no seu coração o exercício: eu quero perdoar. E não vai ser de um dia para o outro, de uma palavrinha mágica que você disser, não, viu? Vai ser por um tempo. Eu quero perdoar, eu preciso perdoar, eu vou perdoar, me ajuda, Senhor. Eu não consigo sozinho. Então, o pecado ele acaba com a paz, né? E ao mesmo tempo que planta no íntimo do ser humano a semente da discórdia. Ele é fonte de desunião e desequilíbrio que atinge e adoece o indivíduo. Você ouviu bem? É fonte de desunião e desequilíbrio que atinge e adoece o indivíduo. É fonte, é de onde jorra, é de onde brota desunião, desequilíbrio e doenças. Agora, preste atenção. Nem toda enfermidade é fruto direto do pecado. Mas todo pecado é um gerador e um mantenedor de enfermidades. Ouviu bem isso? Nem toda enfermidade é fruto do pecado. Mas todo pecado é um gerador e um mantenedor de enfermidades. Ou seja, o pecado contribui para que a doença se agrave e seja cada vez pior. Tanto é, meus irmãos, que Jesus, depois de curar um paralítico, inclusive foi até a leitura de ontem, né? João capítulo 5, versículo 14, leitura do evangelho de ontem. Olha, estás curado, não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. Então está claro daquilo que o pecado, tanto é que em todos os milagres que Jesus realiza, ele vai, olha, os seus pecados são perdoados, dá a entender que o pecado paralisa, o pecado causa a lepra do coração e da alma, o pecado causa cegueira espiritual e até física. Então, em todas as curas que ele realiza, nós percebemos que existe a questão da grande barreira, da grande fonte de sofrimento e dor que é o pecado em nós. Então, amados, eu gostaria muito que essa reflexão hoje levasse você a um arrependimento sincero e verdadeiro. Eu deixei a leitura para o final, né, Eclesiástico 21, de 1 a 8, porque é a partir da leitura que eu vou conduzir a oração, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico 21, versículo 1. Filho, pecaste? Não faça mais. Mas ora pelas suas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Seus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. A chaga que ele produz é incurável. O ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulho. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus, e Deus se apressará em lhe fazer justiça. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração.
De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Foge do pecado, como se foge de uma serpente. O pecado é uma espada de dois gumes. A chaga que ele produz é incurável. Sim, se não houver arrependimento, se não houver um pedido de perdão, é incurável. O estrago que o pecado faz é mortal. Como diz a introdução, filho, pecastes, não faça mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que elas sejam perdoadas. Ora por todas as faltas passadas, para que elas sejam perdoadas. Senhor, eu tenho horror a todos os meus pecados, porque eles me afastam de ti e me tornam insensível ao teu amor. Quero te receber, ó Deus, em meu coração e andar sempre contigo. Por isso me proponho, com o socorro do teu Espírito Santo, parar com os meus pecados. Parece uma utopia, meu irmão, mas tem que ser um desejo de minha alma e da sua. Dá-me essa graça, Senhor, de parar com meus pecados, evitar as ocasiões de quedas, reparar os males que fiz e nunca mais cometê-los. Mas para isso eu preciso da força do teu Espírito Santo, do socorro que vem de ti. Quão fraco eu sou, Senhor, quanta tendência ao pecado que tem enraizada na minha alma. Jesus, eu preciso da força do teu Espírito para fugir mesmo, como se foge de uma serpente. Eu preciso da força do teu Espírito para fugir do pecado, para fugir de ações, atitudes e situações que me levam a afastar da sua presença e que me roubam o céu. Senhor, eu preciso da força do teu Espírito para me desligar dessa situação. Qual situação, irmão? Qual situação você hoje precisa se desligar para conseguir vencer todas as armadilhas e ciladas que têm sido armadas contra você? Eu preciso de ti, Espírito Santo. Me ajuda a vencer toda aprovação, todo desejo da carne, toda vontade que às vezes vai totalmente contrária ao teu querer, ao teu desejo, ao teu projeto de salvação para a minha vida e para a minha família. Pai, eu te peço por cada um dos meus irmãos que acompanham essa meditação das palavras de esperança. Dê a cada um, Senhor, o olhar de Deus, para olhar para a sua vida e ver os erros que cometeu e não ter remorso, mas ter arrependimento. E no momento propício, na hora que for possível, fazer uma boa confissão, para que toda a sua alma, todo o seu ser, seja completamente lavado, curado, libertado pelo poder do nome de Jesus e pelo sacramento da confissão. E que toda graça se confirme pela cura, pela libertação e pela transformação de sua vida. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados, reflitam sobre isso. Pensem muito sobre as atitudes, sobre as ações que cada um de nós, cada um de vocês tem vivido e veja se essas atitudes e ações não têm roubado o céu que já está no meio de nós, que é para nós. Se não tem roubado a eternidade, se não tem roubado a vida eterna. Caso esteja roubando a sua paz, a sua alegria, o seu amor, converta-se e volte-se para o Senhor. Sede santos, como Deus é santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor
graça me alcança.